A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a sociedade e a missão social. Isso quer dizer que nós vamos parar para pensar sobre a missão da igreja na sociedade atual também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixando aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas por Cristo. Por gentileza, deixa aí também o teu comentário. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD, onde tem recursos para ajudar você como professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente das classes dos adultos e jovens. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa, os links estão aqui na descrição desse vídeo e vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o assunto, a sociedade e a missão social, traçando essa ideia agora sobre o papel da igreja no mundo. É importante você observar algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46, Atos 4, versículos 32 ao 37, e também o destaque da lição se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Faça essas leituras em sala de aula, deixa Deus te usar na escola bíblica. Eu espero que você seja um instrumento na EBD da tua igreja. Hoje nós vamos parar para pensar sobre a missão da igreja na sociedade atual. Como a igreja deve agir influenciando o mundo em missão. A igreja tem um papel de testemunhar de Jesus. O nosso papel como igreja em testemunhar de Jesus é o exercício do discipulado que Jesus deixou, ou seja, você também é um discípulo de Jesus, o teu aluno também é um discípulo de Jesus. Na prática do discipulado, nós influenciamos essa sociedade, nós ajudamos o outro no partir do pão, falando de Cristo, testemunhando da maior bênção e vitória que Deus nos concedeu, que é a obra da salvação em Cristo Jesus, pela fé. E em termos horizontais, falar de igreja e a sua missão na sociedade é cuidar de pessoas, é cuidar de gente, é labutar com vidas, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Deus estabeleceu lideranças, servos de Cristo, para trazer o crescimento da obra de Deus. E ser igreja é agir agora como discípulo em benefício do outro. Isso aqui é discipulado, é demonstrar que você se importa com aquele que está caído, com aquele que tem necessidade, com aquele que está morando na rua, por exemplo. E esse trabalho agora é um trabalho terreno, um trabalho horizontal. Como igreja, nós adoramos a Deus na vertical, nessa relação entre céu e terra. Como igreja também devemos demonstrar essa forma de oração e de adoração também na sociedade, influenciando as pessoas. A missão da igreja, além de glorificar o Senhor, é agir em prol do outro, influenciando o mundo. A adoração é quando a igreja está reunida em louvor, em glorificação, em culto. Mas a missão é quando a igreja agora sai das quatro paredes, pega isso aqui e evangeliza, faz trabalhos missionários, fala do Cristo, testemunha, leva o pão para aquele que necessita. Existem diversos trabalhos realizados por adolescentes no Brasil que são lindos, adolescentes que vão para um sinal fazer peças teatrais para falar de Jesus, para testemunhar do Cristo, com evangelismos criativos. Adolescentes que testemunham do Senhor na escola porque são servos de Cristo, discípulos de Jesus. Adolescentes que têm coragem de levar o pão para aquele que é necessitado, acompanhado por alguém porque é servo de Cristo também. A nossa missão é uma missão integral. Em outras palavras, nós temos o papel de adorar a Deus, mas temos o papel também de servir a Deus. E trabalhar em sociedade é agir em serviço. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a justiça social divina. Esse é o primeiro ponto.
O que a Bíblia fala sobre justiça social, sobre o papel social agora da igreja nesse mundo, como vontade de Deus, como obra divina aqui? Quando nós lemos Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47, nós percebemos a relevância da igreja primitiva para a sociedade em que ela estava inserida. Especialmente no versículo 47, onde está escrito que a igreja caía na graça do povo e Deus dava o crescimento acrescentando os salvos. Precisamos entender que a igreja ela é uma matriz influenciadora nesse mundo. Aqui entra a justiça social divina. A igreja não tem interesse somente de ganhar vidas para Cristo, mas a igreja tem o interesse de influenciar essas vidas ganhadas para serem discípulos agora de Cristo. Timothy Keller faz questão de dizer que a igreja centrada no Cristo, ela influencia a sociedade tomando o seu papel como serva de Cristo, como noiva do Cordeiro. A missão da igreja agora é tomar esse papel e influenciar vidas. Gente que está à margem da sociedade, por exemplo. Gente que é morador de rua, que precisa de ajuda, de um cobertor, que precisa de um alimento, que precisa de uma palavra, precisa ter um encontro com Cristo, retornar para sua família, por exemplo. E o papel da igreja é agir nessa ação também. Existem pessoas que se dedicam a essa obra missionária e é lindo o trabalho desses irmãos. E os testemunhos são poderosos. Em Deuteronômio 15, versículos 7 ao 10, está escrito que aqueles que eram filhos de Israel, que deveriam seguir a lei, deveriam também ser generosos, ajudar o necessitado. Esse mesmo princípio também se aplica na igreja. A igreja age em generosidade, ajudando aquele que precisa, aquele que é necessitado, aquele que precisa de pão também. A igreja ela oferece o pão, mas na visão da missão integral, isso é importante a gente destacar, a igreja ela também ensina a buscar o pão. Ela não é só uma igreja assistencialista, mas ao mesmo tempo é uma igreja direcionadora. Isso quer dizer que o nosso papel, por exemplo, é ajudar aquele que precisa, traçando os primeiros socorros, mas ao mesmo tempo guiando essa pessoa a tomar a decisão de se levantar de onde está e agora buscar o seu próprio pão. A igreja traz esses recursos, ela aponta para as pessoas assim, de uma forma integral. A igreja tem o papel de ajudar o pobre e o necessitado, mas ao mesmo tempo essa igreja tem o papel de guiar o pobre e necessitado a servir a Cristo, a voltar para a sociedade. É por isso que a igreja ela trabalha exatamente nesse cuidado. Existem diversos centros de recuperações que são estabelecidos por igrejas, mantidos por igrejas e não por ações governamentais, que retiram as pessoas da margem da sociedade, do seio das drogas, restauram essas pessoas de volta à sociedade agora como servos de Cristo. E a missão da igreja aqui é reconciliar esses relacionamentos. Isso é missão social. Que Deus em Cristo abençoe você, trazendo essa visão sobre esse assunto que nós estamos trabalhando. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a justiça social no Novo Testamento. A partir da ótica do Novo Testamento, você percebe que Jesus, o dono da igreja, ele dá o exemplo para a igreja em alimentar aquele que é necessitado. No seu período, nos períodos dos dias de Jesus, várias pessoas eram pobres e necessitadas e tinham fome. E sabe o que Jesus faz? João capítulo 6, versículo 26, ele dá alimento para essas pessoas. Ele fala do reino para essas pessoas. A igreja também age nessa obra social, ajudando aquele que precisa. Em João 3,16, ele veio para amar o mundo como projeto de Deus. Jesus olha para aquele que está caído, afastado, à margem da sociedade, como uma pessoa que pode experimentar todo o plano e projeto de Deus também. A igreja, ela veio para trazer luz para aquele que está vivendo em problemas. A igreja veio para guiar essas pessoas a um relacionamento com Cristo, a serem restabelecidas de uma forma social. Esse é o testemunho da igreja. A igreja que é influenciadora na sociedade, agindo de porta em porta, agindo nas ruas, trabalhando na madrugada, falando do Cristo, em oração, em louvor, agindo em missão. Efésios 2,9 é nosso papel como igreja agir agora
em sociedade com ações também, com testemunhos. E aí entra a pergunta: o que a gente está fazendo para exercer uma missão social? Você pode, como professor da Escola Bíblica Dominical, mobilizar os teus adolescentes para um evangelismo, para um cuidado pessoal com alguém, para um discipulado. Faça isso em Cristo. Seja um mobilizador de vidas e influencie os teus alunos a testemunhar de Jesus na porta da escola, numa feira livre, diante de um semáforo, falando do Cristo, em peças teatrais, testemunhando de Jesus, saindo das quatro paredes para influenciar a tua comunidade, falando de Cristo. Que Deus te abençoe e te use na palavra na Escola Bíblica Dominical. Avançando, o nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a responsabilidade social da igreja no primeiro século. Antes de olhar historicamente para a responsabilidade social da igreja no primeiro século, nós precisamos compreender o que é a nossa missão como discípulos de Jesus. A nossa missão como discípulo de Jesus é evangelizar o mundo, fazer discípulos, falar do Cristo, testemunhar da cruz. Olhando para a igreja primitiva agora, você percebe que a igreja do primeiro século tem um modelo social. Atos capítulo 2, 45. A igreja se mobilizava em ajudar o outro, em atender os necessitados. Especialmente nesse período de pandemia, isso traz uma reflexão para a gente. Diversos irmãos ficaram sem emprego, sem poder trabalhar, por causa daquela parada total. Diversas igrejas se mobilizaram em arrecadar cestas básicas para atender os irmãos da fé, para atender também aqueles que não são crentes. Diversas toneladas de alimento foram distribuídas, ajudando o que precisa, correndo atrás, como igreja de Cristo, sendo influenciadores. A missão da igreja, ela envolve a cultura, ela envolve a política, ela envolve a visão ética e moral, mas essa visão da igreja também envolve essa questão social, de ajudar o que necessita. Atos capítulo 4, 31 a seguir, você vai perceber que a igreja ela cresce ajudando os necessitados. A igreja ela cresce em missão ajudando aqueles que precisam de uma ajuda pessoal. Atos capítulo 6, novas lideranças são estabelecidas para atender as viúvas em Jerusalém. Como a igreja precisa ter esse olhar. A Bíblia traz para a gente, especialmente no primeiro século, na igreja primitiva, essa visão, esse olhar para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, ou para o pobre necessitado. Vamos pegar isso aqui. Esse é o nosso papel como igreja de Cristo, testemunhar de Jesus e ter esse cuidado pastoral com aquele que necessita. E esse envolvimento na missão de Deus, na ação social, sem o envolvimento com Deus, o dono da obra, de nada mais presta, é somente assistencialismo. Mas a partir do momento que nós estamos cumprindo a missão, como igreja de Cristo, nós influenciamos a sociedade e impactamos o mundo como a igreja primitiva fez, ao ponto de Atos 2, 47, dizer que a igreja caía na graça da comunidade. Era uma igreja influenciadora. Nós também precisamos ser assim. Avançando, o último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o avivamento e a responsabilidade social. O avivamento da igreja primitiva é tão presente nesse quarto ponto, para você entender, lendo Atos dos Apóstolos 2,42, que você percebe que a igreja crescia em três princípios. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? A igreja não muda o seu discurso. A doutrina é baseada no Cristo, a morte e ressurreição, os ensinamentos de Cristo sobre o perdão. A doutrina dos apóstolos é pautada em Jesus, como Jesus caminhou. Nós, como Igreja de Cristo, também precisamos compartilhar essa doutrina dos apóstolos, falando da morte e ressurreição de Jesus, da restauração de vidas na sociedade. Isso é agir em discipulado, falar de Cristo. A igreja também cresce no partir do pão. O partir do pão, nessa linguagem, fala também da Santa Ceia, coinonia, mas também da necessidade de ajudar aquele que precisa, aquele que está precisando de alguém, de uma ajuda, de uma assistência social. E a igreja, ela age com alegria assim. E nas orações, quer dizer que a igreja, ela ora por si, ora por avivamento, mas ao mesmo tempo intercede pela sociedade. Intercede por aqueles que não têm moradia, intercede também por aqueles que estão presos. Ela age como influenciadora, traçando então esse papel como discípulo de Cristo nesse mundo.
Eu espero ajudar você na aula de hoje. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aí. Por gentileza, tira uma foto aí, gente boa. Marca a gente no Instagram. Segue a gente lá também. Posta esse vídeo aí no WhatsApp, no Twitter. Posta também no Telegram, na tua rede social. Me ajude a alcançar mais vidas para Cristo. E com certeza eu espero que Deus recompense você. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que podem te ajudar a entender o teu papel na missão que Cristo estabeleceu para você. Como dica de leitura, eu quero trazer para você uma série do John Stott que pode te ajudar muito. Primeiro, a igreja, do John Stott, vai te trazer uma visão sobre o papel da igreja na sociedade. Muito bom esse texto. Também, como dica de leitura, eu quero trazer para você outro texto do John Stott, o discípulo, nosso papel nesse discipulado de Jesus, influenciando o mundo. E agora, o mundo, o papel da igreja e o discípulo de Jesus influenciando o mundo. Esses textos podem estar disponíveis para você na editora Ultimato. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, que é a lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre o assunto, a igreja e a sociedade. Um beijo no teu coração, em Cristo Jesus. Te aguardo na próxima aula, hein? Para a glória de Deus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.